Olá, queridos irmãos, querido graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus, aonde você vai perceber nesta mensagem o como ser forte nas provações e, por outro lado, o porquê muitas pessoas elas têm sido presas fácil para o adversário. Você vai perceber que nesta mensagem, no entanto, eu queria pedir alguns minutos da sua atenção. Eu tenho certeza que se você ouvir esta mensagem, vai valer a pena você ouvir e guardá-la no coração. Aliás, aqui vai falar exatamente do guardar no coração a palavra de Deus. Segundo Reis, capítulo 13, versículo de número 15, diz assim: Então lhes disse Eliseu: Toma um arco e flecha. E ele tomou um arco e flecha. Disse ao rei de Israel: Retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: Abra a janela para o oriente. Ele abriu. E disse mais Eliseu: Atira, e ele a atirou. Prosseguiu: Flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Você observa que o profeta Eliseu estava doente à morte, ele estava vivendo os seus últimos instantes de vida, e como ele era profeta, ele tinha que transmitir a sua responsabilidade ou a incumbência que estava sobre seus ombros sobre um alguém. E o alguém até então escolhido naquele momento era o rei Joás. E ele ensina ou instrui o rei Joás de que maneira deveria usar-se as armas ou as flechas a seu favor e contra os adversários. Tanto que ele mencionou aqui, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. De que flecha é essa que a palavra menciona? A flecha é a palavra do Espírito, porque a flecha são as armas que aqui foi confiada a Joás, para que ele usasse contra os inimigos e a seu favor. A espada do Espírito, a qual é a palavra de Deus, é a que deveria ser utilizada contra os adversários e a favor daquele alguém, o qual na verdade era o rei Joás. E observa que mesmo o profeta Eliseu ensinando, instruindo o rei Joás como usar as flechas, você percebe que ele usou de maneira inadequada, ou no momento inadequado. E o fato dele utilizar essas flechas no momento inadequado, sem uma direção, sem um destino certo, no momento em que ele precisou das flechas, ele não tinha. Por que eu falei lá no início que tem pessoas que têm se tornado presa fácil para o adversário? Porque tem pessoas, por exemplo, que não conseguem se libertar. Porque tem pessoas que não conseguem se afirmar na igreja onde congrega. Porque tem pessoas que não conseguem ter o compromisso com Deus. Porque há pessoas que a vida delas não muda. A pessoa passa a vida inteira, muitas vezes, até dentro da igreja, mas a vida nunca muda para melhor. Em vez de melhorar, só piora. Simples. Porque há pessoas, não estou falando todas, mas há pessoas que não guardam aquilo que da parte de Deus a recebe. As flechas, precisamente falando, a espada do Espírito, a qual é a palavra de Deus. E para que serve as flechas, ou a espada do Espírito? Para que possamos nos revestir. Porque conforme Efésios 6,10, devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos permanecer firmes ou inabalável nos dias maus contra os dados inflamados do maligno. E há muitas pessoas que o fato de não serem revestidas, por não guardar as flechas que recebeu de Deus, ou a espada do Espírito, a qual é a palavra, quando chegam os dias maus, as provações, quando chegam as tentações, há pessoas que não suportam, há pessoas que não resistem os trancos da vida, há pessoas que não suportam os dias ruins, ao ponto de pessoas pularem do barco, outras são peneiradas, outras deixam de andar com Deus,
Outra, onde sabe que está fazendo uma campanha, ela corre para aqui, para ali, fica numa igreja e em outra. E eu vou dizer aqui de maneira muito objetiva, não é o ir atrás de pregador, não é a placa da igreja, não é a campanha, não é você subir um monte de joelho, não é nada disso, é você guardar as flechas, precisamente falando, a espada do Espírito, se revestir da armadura, é usar as flechas ou a espada do Espírito, que é a palavra a seu favor, e contra o problema, porque quando você está revestido pelo poder de Deus, através da espada do Espírito, a qual é as flechas que a Bíblia menciona, quando os dias difíceis chegar, você, entretanto, permanece inatingível ou inabalável. Isso quando alguém usa as flechas a seu favor e contra o adversário. Porque eu devo usar a flecha, a espada do Espírito, para que eu possa destruir o problema através da palavra e permanecer inabalável em meio às provações. Porque tem pessoas que não suportam, porque não guarda. E a pessoa, quando ela não guarda as flechas que recebe de Deus, a qual, repito, é a espada do Espírito, ou precisamente a palavra, quando os dias maus chegam, não suporta. A pessoa que não guarda as flechas, em meio às tentações, ela não resiste, ela é bombardeada, o diabo peneira. A pessoa que fica cada dia numa igreja, procurando campanha, procurando placa de igreja, procurando pregador porque é amigo, procurando pessoas porque gosta daquele alguém. Eu não tenho que ir na igreja porque eu gosto de alguém que congrega ali. Eu não tenho que ir na igreja porque eu tenho amizade com aquele pastor, com aquela missionária, com aquela pastora, com aquele obreiro. Eu tenho que ir na igreja porque eu amo ao meu Senhor. Eu tenho que ir na igreja porque eu devo ter esse entendimento, eu devo receber as flechas, a espada do Espírito, a qual é a palavra, e revestir-me com a mesma, para que quando os dias maus chegam eu possa, mesmo em meio às provações, permanecer inabalável, porque através da espada do Espírito, que uma vez que alguém se reveste, você permanece inabalável quando os dias maus chegam na vida de cada um. Que você que me ouve do outro lado, você possa ter isso em mente e se perguntar quantas flechas você tem guardado, ou de que maneira você está utilizando a espada do Espírito, se a seu favor ou contra você mesmo. Que há pessoas que não guardam, há pessoas que entram no vídeo e saem no outro, e aí fica procurando campanha. Não é campanha que vai mudar a vida de ninguém. O que muda a vida de todos e de qualquer pessoa que deseja uma mudança é você ouvir de Deus e reter as flechas, guardar dentro de si a espada do Espírito, porque é através da espada do Espírito, quando você uma vez tornando-se revestido, você permanece seguro ou inabalável em meio às provações. Então, como vencer os problemas? Guardando as flechas, ou precisamente a espada do Espírito, a qual é a palavra, a mesma que da parte de Deus você a ouve. Se alguém não guardar a espada do Espírito, as flechas que recebe da parte de Deus, quando as provações chegar, é quase impossível que aquele alguém suporte, porque ele é bombardeado, ele não está revestido. Quando não está revestido, torna-se presa fácil para o adversário. Quando não está revestido, é atingido pelos dados inflamados do maligno. Quando alguém não está revestido, é quase impossível permanecer de pé em meio às provações. Porque há muitas pessoas que desistem. Porque há muitas pessoas que abrem mão de andar com Deus. Porque há muitas pessoas que andam toda errada. Porque há muitas pessoas que ficam numa igreja e em outra. Porque há muitas pessoas que não conseguem se converter, não conseguem se libertar. Porque há muitas pessoas que não conseguem dar um passo rumo à salvação. Porque há muitas pessoas que não conseguem ter vida com Deus. Sabe por quê? Porque não guarda aquilo que de Deus recebe. Não pratica aquilo que da parte de Deus a ouve. Na verdade, é aquilo que a Bíblia chama lá em Tiago de ouvinte negligente. É a pessoa que não guarda as flechas, ou a espada do Espírito, apoia a palavra. E é a espada do Espírito que garante a minha segurança.
A palavra do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, melhor dizendo que a palavra, é o que garante a minha proteção. É o que garante que alguém pode permanecer de pé em minhas provações, mas para isso é necessário reter as flechas ou guardar a espada do Espírito, a qual é a palavra, para que esse mesmo alguém permaneça inabalável quando os dias maus chegarem na vida desse alguém. Muitas pessoas não têm suportado, muitas pessoas têm pulado no barco. Muitas pessoas ficam atrás de pregador, como eu falei, atrás de campanha, de placa de igreja, disso ou daquilo, e não vai resolver o problema, vai passar a vida inteira num lugar e em outro, procurando religião, procurando campanha, o pregador, aquela missionário, aquela pastora, porque tem amizade, mas não vai resolver o problema, não adianta. Você pode passar a vida inteira num lugar e em outro, o problema não vai resolver, a não ser que guarde as flechas com a espada do Espírito, a qual é a palavra de Deus. Nós que pregamos a palavra, precisamos, queridos irmãos, ser mais objetivo que as ovelhas para as quais pregamos. Não adianta eu ensinar as pessoas, por exemplo, a fazer campanha como eu mencionei, a buscar em A ou B nisso ou naquele, porque o que faz toda a diferença é guardar aquilo que da parte de Deus ouvimos, ser um ouvinte praticante e não negligente. Porque aquele o negligente, que vive negligenciando a palavra, vai passar a vida inteira na igreja, mas nunca vai haver uma mudança na vida do mesmo. E a pessoa, quando ela não guarda a palavra, qual é as flechas, ou a espada do Espírito, torna-se presa fácil. O tentador, ele vai se aproximando, ele vai jogando isca, ele vai de alguma maneira ganhando o coração de alguém, até que ele consegue peneirar ou derrubá-lo, ele vai atraindo com uma coisa com outra, até conseguir dar rasteira. E é isso que o adversário tem conseguido com muitas pessoas. Por quê? Porque elas não guardam, não estou dizendo todas, mas a maioria não guarda o que da parte de Deus a ouve. Como eu disse aqui, essa flecha, o profeta Eliseu chamou flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Essa flecha que era para ser a flecha da vitória. Mas você percebe aqui, você vai perceber que Jeoás usou de maneira errada. Ou seja, em vez de ele usar as flechas, que é a espada do Espírito, a seu favor e contra os adversários, ele usou a favor dos adversários e contra si mesmo. Por quê? Porque ele lançou a acaso, sem direção, sem um destino certo. E há muitas pessoas que saem atirando para todo lado, como eu falei. Está todo dia no lugar, procurando placa, procurando pregador, porque amigo, isso não resolve o problema de ninguém. Por que muitas pessoas não se libertam? Porque não há mudança na vida de muita gente. Porque há muita gente da igreja, mas está sendo escrava. Por conta disso, porque não pratica, não guarda aquilo que da parte de Deus ouve. Eu sempre uso a eleição como exemplo, as últimas eleições. Olha o ódio que a maioria dos cristãos estava no coração, que é isso, não guardar o que da parte de Deus ouve, está seguindo o homem e não a Deus. Porque quando eu sigo a Deus, quando eu ouço ao meu Deus e guardo o que da parte dele a ouvir, nos dias difíceis ou nos dias de provações, aquilo que guardei da parte de Deus fará toda a diferença em minha vida. Você está guardando as flechas? O que você, ou de que maneira você tem usado a espada do Espírito a seu favor ou contra você mesmo, como Jeoás fez aqui? Ele foi instruído a usar de maneira correta. Ele foi instruído a usar de maneira certa, no momento certo. Mas ele usou no momento errado, e não a seu favor, contra si e a favor dos adversários. Muitas pessoas estão fazendo isso. Andando, mesmo estando na presença de Deus, mas andando como andava no mundo e não sendo praticante da palavra de Deus. Olha a seguir, no versículo de número 18. Disse ainda, toma as flechas, ele as tomou. Então disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes as deveria ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirá o sírio. Percebe que não era pelo utilizar essas flechas por completo naquele momento, mas ele deveria esperar o momento certo, porque diz o ditado, quem guarda, tem. O profeta Eliseu simplesmente estava ensinando ou instruindo de que forma essas flechas deveriam ser usadas, mas que ele deveria guardar
o que tinha recebido e ouvido de Deus através do profeta Eliseu, para que quando o momento chegasse, ele as colocasse em prática, aquilo que tinha recebido e ouvido da parte do Todo-Poderoso por meio do profeta Eliseu. Só que ele usou na hora errada e de forma errada, atirando ao acaso, sem um destino. Quando chegou o momento dele usar as flechas, ele não tinha, porque usou na hora errada e no momento errado. Repita o que eu perguntei. Será que você que me ouve, você não está usando a flecha de maneira errada? Estou falando da espada do Espírito. Porque tem muita gente que está na presença de Deus, mas andando todo errado. Tem muita gente que está na presença de Deus, senhoras e senhores que me ouvem, mas está sendo bombardeado pelo adversário. Tem muita gente que está na presença de Deus, mas tem se tornado presa fácil. É levado por todo o vento de doutrina, cada dia está numa igreja. Ah, é porque o pregador é meu amigo, é porque eu gosto daquela pastora, daquela missionária, daquele obreiro, é porque eu me sinto bem daquele lugar. Eu vou lhe dizer, se você ficar à procura de lugar só porque você se sente bem, eu vou te dizer precisamente olhando nos teus olhos, o diabo está te peneirando e você não está percebendo. Porque na igreja, ou está na presença de Deus, não é o se sente bem. Aliás, a maioria das vezes, do que vamos ouvir da parte de Deus, vai de alguma maneira mexer conosco. Aquilo que da parte de Deus ouvimos, de alguma forma vai nos incomodar. Porque quando se trata das coisas de Deus, se trata de renúncia. Quando se trata da vida espiritual, se trata de abrir mão do nosso eu, de abrir mão do mundo. Então, eu preciso lhe dizer, você que me ouve, as coisas que da parte de Deus ouvimos, nem sempre vai nos agradar. Aliás, tome cuidado com as pessoas que te agradam, com as pessoas que passam a mão na sua cabeça, que falam o que você quer ouvir. Isso significa que ele está usando as flechas contra si mesmo. Porque andar com Deus, se tratando das flechas ou da espada do Espírito, é exatamente guardar aquilo que vai nos incomodar. Mas quem quer guardar aquilo que vai incomodar a nós mesmos? Pelo contrário, a gente ouviu o que nos agrada. Então tome cuidado, queridos irmãos. Talvez você que me ouve, você está usando a espada do Espírito, as flechas, contra você. E quando você precisar, você não vai ter. Por que eu digo isso? Porque eu vejo no dia a dia o adversário peneirando tanta gente, judiando tanta gente, tantas pessoas com malícia no coração, tantas pessoas mal disciplinadas, tantas pessoas que vivem num lugar de outro à procura de placa de igreja, de religião, de pregador, porque gosta daquele alguém. E repito, com relação à igreja, não é porque eu gosto de um alguém, é porque eu tenho que guardar o que da parte de Deus eu ouço. É abrir mão de mim mesmo, abrir mão do meu eu e guardar o que ouço da parte do Todo-Poderoso. Porque quando o momento chegar, eu preciso ter flecha guardada, para que através da flecha eu possa, com a mesma flecha, atingir o problema e ter facilidade a superá-lo nos momentos difíceis, o qual eu a enfrentá-lo. Mas tem pessoas que têm dificuldade, tem pessoas que não conseguem porque não guardam. E o fato de não guardar fica cada dia no lugar. É levado por todo o vento de doutrina. São pessoas que vão morrer, correm um sério risco de perder a salvação, pelo simples fato de ser rebelde, ser ignorante e nunca guardar o que ouve da parte de Deus. Quantas flechas você tem guardado? Será que você está usando a teu favor ou contra você mesmo? Será que você está usando a espada do Espírito de maneira correta a teu favor ou você está usando contra si próprio? Que você se pergunte isso. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.